pessoal, vamos lá, boa noite, né? Meus aqui já me conhecem da turma de sábado, mas lá eu estou em gestão, né? Governança de TI, e aqui a gente vai falar hoje de redes de computadores, né? Pegando o gancho do que a Priscila falou, né? Essa parte de fazer muitas questões de concurso é extremamente importante, né? Então, quando você faz muitas questões, você começa a conhecer, olhar as questões, e as questões se repetem porque existe um banco de dados de questões, né? E eu continuo batendo naquela tecla de sempre. Vai fazer uma prova de concurso militar ou qualquer outra prova para o concurso civil aí, né, como o militar gosta de chamar concurso paisano, vai fazer a prova, pega a prova, vai fazer a banca tal. Conheça o perfil da banca, tá? Conheça o perfil da banca por intermédio das suas questões, tá? É importante fazer isso, tá bom? Então, eu sou o professor Augusto Santos, né? Vou ministrar essa aula aqui para vocês de rede de computadores. Vamos aí passar por todos os editais, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. O objetivo do curso aqui é nós sermos os facilitadores, né? O edital, vocês já viram que é inchado, é um edital muito grande, tá? Tem muitas disciplinas, mas eu ainda continuo batendo naquela mesma tecla. Preciso saber de tudo, muito? Não. Saber algumas coisas de modo superficial e outras, se você conseguir adentrar um pouco mais, é melhor. Em rede de computadores, eu fiz uma estatística dos assuntos que caem mais. Vocês vão ver a estatística relacionada à Marinha, mas só que a gente pode transcender isso também, transformar de forma análoga também às outras forças, tá? A gente vai ver essa estatística aqui, né? Então aqui é uma apresentação minha, né? Sou professor de concurso, sou servidor público desde 2015, trabalho com segurança e rede de computadores, né? Não tem como trabalhar com infraestrutura e não trabalhar com gestão de TI, né? Com gestão de serviços de TI, IT, tá? E esses foram alguns concursos que eu fiz e foi aprovado, né? E aqui chegou a bibliografia, né? Tem um símbolozinho aqui, Marinha, FAB e Aeronáutica, né? Marinha primeiro, que é a Marinha mais antiga, né? Então, Marinha, FAB e Aeronáutica. Desculpa, FAB e Exército. Obrigado. Você é militar? Cara de militar, pô, não tem como ver. Então, olha só. O livro que as três forças gostam, diferente lá de banco de dados, que é uma calhamaço de livro pra caramba. Aqui a gente fica com só 2 livros e, se eu não me engano, é o EB que gosta do Comer, tá? Mas aí minhas ideias em relação aos livros. Eu sempre estudei pelo livro de redes de computadores e internet do Kurose. Não é Kurose, é Kurose porque ele é francês, né? Então eu sempre estudei por esse cara aqui. Por quê? Porque o Kurose é um livro extremamente didático, é um livro fácil de ler, é um livro que você lê ele do início até o final de forma tranquila, tá? Então, durante a universidade, eu tive vontade de pegar o Tannenbaum. O meu orientador falou assim, não faça, porque você vai perder muito tempo. Cara, o Tannenbaum é um livro difícil de ler, né? É um livro difícil, tá? Mas só que o Tannenbaum, ele, aprofunda tudo. Ele aprofunda e muito. A grande maioria dos concursos, vocês veem que a bibliografia de resposta é o Tannenbaum, né? Vocês vão ver alguns concursos, a FAB, por exemplo, ela dá a resposta dos gabaritos e a maioria é Tannenbaum, entendeu? Então, um cara que está aí, né, no mundo dos concursos e até nos concursos públicos em geral, bem forte, tá? Então, assim, Augusto, qual o livro que eu poderia começar a ler, né? Lembrando que esse livro aqui, né, respondendo a pergunta primeiro, esse cara aqui, Kurose, eu gosto muito desse livro, tá? Foi meu livro de cabeceira, de cama, assim, por muito tempo. Eu gosto bastante desse cara aqui, tá? Então, assim, esqueci a pergunta que eu tinha falado. Ah, tá, lembrei. Olha só, então, o que acontece? A Marinha mudou esse livro aqui no ano passado. Por quê? Ela utilizava esse cara aqui, ó, Douglas Comer, que quem usa? O Exército gosta. Eu acho muito ruim, porque ele é um cara extremamente superficial nos assuntos, né? Ele não te dá, apesar dele falar, ele fala de alguns assuntos de modo de comunicação isócrono, esses assuntos assim mais diferentes, né? Que
a gente tem mais como entender redes, eu preciso saber isso porque é uma coisa mais basilar, entendeu? Mas eu não gosto muito desse cara. Aí você fala, outra coisa que você pode perguntar, mas pô, no concurso militar a gente tem que seguir à risca a bibliografia. Cara, não. Porque assim, eu estudei pelo Kurouse, né? Eu caí no mundo militar, todo mundo militar, né? Mas assim, a maioria dos livros cobrados aqui eu nunca olhei, tá? Nunca tinha olhado. Tanto é que na bibliografia vocês vão ver que no rodapézinho está dizendo, tipo, ele te deu a bibliografia, mas não esgota por ali, né? Aqui, vocês aqui já vão ver uma quantidade muito grande de disciplinas e professores aqui, às vezes, nem leram esses livros, né? Mas estão te dando ali, estão sendo facilitadores e te ensinando o assunto baseado até em um outro conhecimento, tá? Aí a Priscila falou, mas tem alguns assuntos, os autores têm ideias diferentes, tal. Isso acontece. No mundo de governança de TI também acontece a mesma coisa, né? Mas aqui é redes, né? Pô, Java e banco de dados é coisa de doido, né, cara? Então, redes aqui é mais papinha, é tranquilo, tá? Redes, vocês estudando direitinho, não vão ter problema. Então, aqui, primeiro edital aqui, ó, Marinha do Brasil, né? Redes de computadores. O que a Marinha gosta? Conceitos. Hardware de rede, software de rede, né? O que é um roteador, o que é uma bridge, o que é um switch, o que é um hub, né? O que é um repetidor. Os softwares de rede também, né? O que é um netstat, o que é um ifconfig, um ipconfig, tá? Modelos de referência OSI e TCP, que é a parte mais básica, né? Daí das redes de computadores, você precisa entender essa parte mais básica para conseguir avançar para outros assuntos, tá? Entendendo isso aqui bem, as outras coisas ficam mais tranquilas. Suas camadas e subcamadas, né? Por exemplo, quando ele fala de suas camadas e subcamadas, ele pensa, por exemplo, na camada de enlace do modelo de referência OSI, né? Porque a camada de enlace tem ali a camada LLC, né? Que fica em cima do quê? Da camada MAC, que está mais próximo da camada física, tá? Camada física aqui, onde trafegam os dados brutos, né? Os sinais, 1 e 0, binário, tá? Então, camada física de enlace de dados, as camadas, né? De enlace de dados, onde tem ali o controle de fluxo, né? Onde é a camada que lida com os frames, né? Com os quadros, tá? Essa camada que vê endereços MAC. Camada de rede, onde se dá o roteamento. Camada de transporte. Quando a gente pensa em camada de transporte, a gente pensa em comunicação fim a fim. Comunicação fim a fim por quê? Porque a gente pensa em processos e não os elementos intermediários da rede, tá? Como a gente pensa na camada de rede, tá? Camada de aplicação é a camada mais alto nível, a camada dos protocolos, tá? HTTP, Telnet, SSH, rede sem fio, tá? 802.11, né? E redes móveis. Aqui também pode entrar Zigbee, né? Bluetooth, 802.15.4, 802.16, WiMAX, isso aí, 802.16, WiMAX, e 3A 802.16. Os meios de transmissão que são utilizados, né? Fibra ótica, coaxial, né? Par trançado, tá? A Marinha gosta disso aqui, né? Ela gosta de granularizar, né? Qual é o tamanho de uma fibra monomodo, qual é o tamanho de uma fibra multimodo, tá? Então a Marinha gosta disso. Se utiliza laser, se utiliza LED, então ela entra mais nesse detalhe, tá? As ligações interredes, que são as ligações normais, a diferença de uma a outra, tá? Tecnologias e topologias de rede e os protocolos de rede. E aqui o que eu disse para vocês, ó, a bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa, tá? Então, é bom você seguir a bibliografia? É bom, mas, pô, preciso comprar os 3 livros de rede? Pô, compra o Kurouse, dá uma lida no Tannenbaum. Vocês vão perceber que o slide, né, eu gosto dessa filosofia, eu não gosto que o aluno perca tempo, tá? Não gosto que o aluno perca tempo. Então eu coloco tudo no slide. Às vezes um slide fica muito grande, né? Fala assim, pô, professor, o slide ficou meio confuso aqui, tal. Mas assim, eu vejo e falo, pô, cara, eu coloco para você aqui, para você não precisar ir para o Google. Para você não precisar perder tempo. Concurseiro não pode perder tempo. Tem que estar tudo aqui,
né? E às vezes até nem consultar o livro. É te facilitar a tua vida mesmo, tá? Beleza. Aqui eu fiz uma quantidade de questões de redes, tá? Uma estatística em relação à Marinha, tá? Então, olha só, desde 2004 até 2017, a gente percebe que a estatística, ela fica ali mais ou menos no meio, às vezes dá um salto e às vezes vai lá embaixo. Assim, não dá muito para acreditar, né? Mas assim, o que a gente pode dizer? Vai ter rede? Vai. Só um ano ali de 2013 que não teve nenhuma, né? Foi crise de rede. E ano passado também teve uma questão só de rede, tá? Então, olha só, tem sempre questão de rede, tá? Sempre tem questões de rede. Né? Não ter questões de redes aí é um concurso complicado, né? E o concurso das forças militares, ele é bom também porque ele acaba não estratificando muito, né? Se o cara é de desenvolvimento, se o cara é de infra e tal, então tem que saber tudo um pouco, tá? Então esse aqui é mais ou menos o que segue, a estatística que segue o concurso da Marinha, tá? Nos outros concursos, FAB e Exército, também cai sempre rede, tá? E agora vamos ver a estatística relacionada a questões por assunto, né? Então a gente pode perceber de cara aqui, né? Camada de redes. Cai? Não, despenca. Cai muito. Quando cai, é camada de rede. A última questão do ano passado foi camada de rede, tá? Foi questão tranquila, né? Questão bem tranquila, mas foi camada de rede. Da onde tiraram a questão? Pegaram um print do Tannenbaum, copy and paste, botaram lá, tá? Então, camada de rede cai muito. Depois da camada de rede, né? Que a gente fica aqui entre a camada de enlace e a segurança da informação, tá? Então a Marinha, as Forças Armadas em geral, estão se preocupando mais com segurança da informação, né? Então a gente vive aí numa guerra cibernética ininterrupta, tá? Então a informação ainda é preciosa, tá? Então ela tem que ser conservada, tem que ser bem protegida. E esse é um assunto que teve bastante ano passado, segurança da informação, teve muito, tá? Cadê segurança da informação? Aqui, segurança da informação, mas camada de enlace também tem muita coisa para explorar, tá? Então essa aqui é mais ou menos uma estatística, né? Parte de protocolo, camada de aplicação, cai pouco, camada física cai menos ainda, né? Camada de transporte é uma coisa que também cai pouco. Se você vê, não é muito explorada na prova da Marinha, tá? Posso seguir essa analogia para os outros concursos? Pode sim. Aqui é a prova do Exército, tá? O Exército é mais metódico, né? Ele coloca o que cai realmente, coloca tudo ali para você, facilita a tua vida. A Marinha tem um pouco de preguiça na hora de fazer o edital, né? Então o Exército ele já te dá tudo aqui, o que cai, né? O que cai aqui realmente no concurso dele. E ele coloca a segurança de redes dentro de redes de computadores, principalmente no que concerne ali a parte de VPN, né? Equipamentos e protocolos de segurança, mecanismos de detecção e proteção contra ataque e invasão, monitoramento e análise de tráfego, né? E aqui, ó, uma coisa que, por exemplo, a Marinha não cobra: monitoramento e análise de tráfego, tipo o Wireshark da vida, né? Ethereal, TCP Dump, tá? Isso aqui é muito legal, é divertido, tá? Então, é uma coisa que está aí no edital, por exemplo, do Exército, tá? Vê se tem mais alguma coisa diferente ali, tecnologia, modulação. Então, oi? Intut? Cadê? Cara, ele quis dizer ITU-T, né? Que é um instituto, né? Incluindo padrões, OSI, ISO, TCP e ITU-T. ITU, que é um instituto, né? Então o ITUT ali não é protocolo, nada, eu nunca vi. Sei lá, fiquei até nervoso agora. O que é ITUT? Sei lá, não sei. Então deve ser instituto, né? Aquele instituto de tecnologia, tá? Então, beleza. Então a única coisa que a gente vê ali que está mais diferente dos editais é o monitoramento e análise de tráfego, tá? E aí o edital da Força Aérea, né? Conceitos básicos também é bem simplista, né? Não te dá por conceitos básicos. Por que eu vou estudar disso, cara? Tá? Conceitos básicos. Mas é conceitos básicos de modo geral. O conceito basilar que você precisa realmente saber. Camada OSI, diferença da camada OSI e o modelo TCP/IP,
né, essa parte aí relacionada aos protocolos também, né? Os protocolos da camada, aquele que é genérico, né? É protocolos, né? E aí você não sabe se é protocolo da camada de aplicação ou se é um protocolo de roteamento, por exemplo, mas cai, né? RIP, OSPF, BGP, cai, tá? Cai nessas bancas, assim como outras bancas também. Vocês aqui, não sei, conheço só o Alexandre e o Rinaldo, não sei vocês três, mas assim, se está estudando para concurso público, né, você está aí, está no meio, né, você está na concorrência, então você está estudando isso, né, então está fazendo parte do teu mundo, tá? Você não vai chegar aqui perdido, tá? Arquitetura Ethernet, e vamos lá, pessoal, vamos fazer questão, tá? Que é o mais importante aqui da aula de hoje. Então, olha só, como a gente viu lá que o maior que cai, né, em todos os concursos, a parte de camada de rede, eu quis explorar bem a parte de camada de rede, né? E a primeira questão que eu escolhi aqui foi uma questão de endereçamento IP, tá? Então vamos dar uma lida. A prova aí de 2016, né? A prova do Exército, tá? Tem uma diferença ali, né? Quando você, de concurso mesmo, só para vocês saberem nível de edital. Quando você faz a prova para o Exército, você entra como oficial, né? E já entra como primeiro-tenente, tá? Já entra como primeiro-tenente. Quando você faz a prova para a FAB, você entra como primeiro-tenente técnico. Ah, tem diferença de salário? De remuneração, né? Não sei. Mas eu acredito que não, porque primeiro-tenente é todo mundo primeiro-tenente, né? Quando você entra para a Marinha, você entra como guarda-marinha, né? Que é uma praça especial, tá? Tem diferença de praça e oficial. Então você entra como uma praça especial. E aí é chamado de guarda-marinha. Depois, no final do ano, quando você se forma no curso de formação de oficiais, você vai a primeiro-tenente, tá? E aí muda aquela remuneraçãozinha, fica um pouco melhor, tá? Então vamos dar uma olhada nessa questão. Assinale a alternativa que representa o maior endereço e o menor endereço IPv4 de uma rede com designação 148.16.0.0/12, tá? Então, olha só, ele quer o maior e o menor endereço. Aí o cara que está aí, Alexandre gosta de fazer isso, né? O cara que está mais ligado, caraca, mas ele cobrou o maior e o menor endereço e não pediu nenhum endereço se é válido ou não, né? Então, ele não pediu endereço válido, ele simplesmente pediu o maior e o menor endereço, né? Então, falando um pouquinho das redes de computadores, a gente vê que 148 é um endereço lá das classes especiais, né? Quando surgiu as redes de computadores da ARPANET, por exemplo, era dividida em classe A, B, C, D e E, né? E nesse caso aqui a gente vê um 148/12. Se a gente for encaixar lá nas classes especiais, esse cara seria o quê? Classe A ou B? Classe B. Isso aí, né? Então seria um cara de classe B. Mas só que aqui a gente vê um endereço IP privado ou endereço real? IP real. Endereço IP real, certo? 148. 148 não segue a RFC 1819, que é endereços IPs privados. Quais são endereços IPs privados? 10.000/8, 172.16.00/12, 192.168.00/16, certo? Essa é a RFC 1918 utilizada pelo NAT, né? Utilizada aí para fazer transcrição de endereço IP. Beleza. Como é que funciona quando Aí isso eu vou explicar na questão. Vamos lá. Vamos fazer a questão, né? Então o que a gente tem que saber é o maior e o menor endereço. Beleza? Então, coloco aqui para vocês qual é o primeiro passo de resolver esse tipo de questão, né? De endereçamento IP. Tá? E aqui ficou... Isso aqui deu problema na... Estourou, cara. Eu não quero tirar aqui, porque senão vocês vão ver a resposta. Não quero dar resposta. Mas vamos lá, vou ajudar vocês aqui, para não ficar ruim, tá? Primeiro passo, transformar os 4 octetos decimais em números binários e aplicar o operador lógico AND, tá? Então, olha só, números binários. Então, eu tenho 4 octetos porque eu não tenho um número de 32 bits, certo? Então, tem 32 na sequência de ali misturada entre 1 e 0, tá?
E ali o operador lógico é utilizado, o operador lógico AND, lá da lógica booleana, né? Ele é utilizado porque que acontece quando um pacote ele chega no roteador. O roteador é um equipamento que funciona até a camada 3, tá? Então ele faz roteamento, né? Então, dentro do roteador, quando o roteador inicializa, você tem as redes diretamente conectadas, os enlaces físicos diretamente conectados. Então ele já levanta, né? E levanta com essas redes conectadas, tá? Então, quando um pacote chega ao roteador, ele faz o seguinte, ele inspeciona somente o header desse pacote. Ele olha o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. E dentro desse roteador, ele tem a tabela chamada tabela de roteamento, que é uma tabela que fica na memória RAM do roteador, tá? Como é que ele faz para saber como ele vai fazer o repasse desse pacote? Ele pega o endereço de destino, percebe se aquele endereço de destino está na tabela de roteamento, né? E faz um AND com a máscara, né? Com a máscara de rede. Quando a gente vê o endereço IP com o /12, isso aqui se chama endereço siderizado, tá? Siderização é uma forma de sumarização em redes de computadores. É para diminuir a tabela de roteamento, tá? Então isso aqui se chama formato CIDR, formato siderizado, formato sumarizado, tá? Então é assim que funciona. O pacote chega, o roteador olha o endereço de destino, faz o AND na máscara e ele consegue perceber qual rede esse pacote vai. Ah, mas tem redes com um prefixo, né? Prefixo olhando sempre para máscara de rede, né? Então esse pacote tem um prefixo parecido com outro tipo de prefixo que já está na tabela de roteamento. Tem uma regra, pessoal. A regra é respeitar o prefixo mais longo, tá? Então assim, a gente vai fazendo a questão, mas eu estou jogando um monte de informação para vocês, tá? Então ele tem que respeitar o prefixo mais longo para ele conseguir fazer o repasse do pacote, ok? Então, olha só. Primeiro passo, transformar os números decimais em números binários, certo? Então, tem aqui, transforma um 481600, certo? E transforma a máscara de rede, beleza? Isso aqui era para ter ficado aqui, mas dá para a gente, como eu falei, vou ajudando vocês, tá? Deu problema aqui na hora dele converter, né? Então, como eu expliquei, ele vai fazer o AND para descobrir o endereço de rede, tá? Então, lembrando lá dos conceitos básicos, um AND 1. Quando é 1, qualquer coisa AND 0 é 0, certo? Então, 255.240.00, só você fazer o AND aqui, que você vai perceber que vai continuar 148.16.00. Esse aqui é o endereço de rede, tá? É um endereço de rede. A gente vai fazer uma outra questão que ele já não me dá um endereço de rede assim. Aqui ficou moleza, né? Endereço de rede, já me deu um endereço de rede, já me deu um endereço que é o endereço da rede, tá? Ah, professor, por que você colocou aí em vermelho 240? Aí é bizu, tá? Como a gente chama lá no mundo militar, vou pagar o boi, tá? Então, olha só, 240 e a gente percebe aqui uma outra coisa. Eu coloquei o 240 em vermelhinho aqui para você prestar atenção, porque a gente vai perceber que a variação na rede vai acontecer aqui, tá? Ah, e por que você colocou um 1 aqui? Porque tem uma forma da gente contar como essa rede vai variar, tá? Dessa forma, obtém seu endereço de rede, como a gente já viu, 148.16.00. Beleza? Ok. Então, olha só, segundo passo, na máscara de rede, fazer a contagem da variação de subrede, que é o que eu falei lá, certo? Então, olha só, temos a nossa subrede aqui, e como a gente conta sempre, como é que a gente transforma em binário? Ou eu divido por 2, ou eu vou fazendo essa contagem aqui, certo? Então, 2 elevado a 0, 2 a 1, até 2 elevado a 7. Pô, mas aí, como é que eu vou contar o número de subredes? 1, 2, 4, 8, né? Aqui ficou, 1, 2, 4, 8. Aqui, pessoal, eu acabei de ver que faltou... Ah, tá o 0 aqui.
1, 2, 4, 8, 16, tá? Então, o que eu posso dizer com isso? Que a minha rede varia de 16 em 16. Beleza? Bizu isso, tá? E aí, eu vou lá, né, volto para a questão e vejo como realmente essa rede varia. O endereço de rede, eu já sei que é um 48.16.00/12. Eu não disse para vocês que variava a partir daqui, não deixei em vermelho? Então, é só somar 16 aqui. Se eu somar 16, vai dar 32. Mas 32 é o endereço da próxima rede. Eu já esfrego na cara dele, pô, já sei o endereço da próxima rede. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer o menor endereço e ele quer o maior endereço. Mas aqui eu já te mostro tudo, ó. O primeiro host válido, o último host válido, que vai até 31.254, atenção aqui, ó, por isso que está no azul, tá? E o broadcast é o 255. Geralmente, nas questões, nós vamos ver a próxima questão, ele pede para você dar os endereços de host válido, tá? E aí o endereço de host válido nesse caso são esse e esse aqui. Quando a gente tem subredes, né? Quando a gente divide uma rede em subredes, conceito aí, né? Depois que acabou esse modelo em classes especiais, porque se existisse sempre esse modelo em classes especiais, não tinha mais endereço IP. Eram blocos de endereço IP. Como é que funcionava o roteamento, né? O roteamento chamava de roteamento... Existe uma diferença do roteamento classful e o roteamento classless, certo? O roteamento classful, você não envia a máscara de rede para fazer o end. Por quê? Porque na RFC 1918 já é dito, já é conhecido cada um desses blocos contíguos de endereço. E aí no roteamento classful, classless, os blocos são descontíguos, certo? Então eu tenho subredes descontíguas que aí eu utilizo o roteamento dinâmico, tá? Com os protocolos de roteamento dinâmico. Beleza? Então, pessoal, a gente já tem a nossa resposta, ó. O menor endereço IPv4 e o maior endereço IPv4. E aí a gente chega na nossa resposta, certo? 148.16.00, 148.31.255.255. Dúvidas? Alguém teve dúvida disso? Tranquilo. Alguém já tinha visto resolver dessa forma aqui? Ficou tranquilo? Cara, isso aqui é bizu. É o que eu falo para vocês. Aqui, pô, nós vamos ser os facilitadores. Então, é bizu. Concurso é o que eu falo. Vocês não podem perder tempo. Tem que estar na mão, tem que estar mastigado. Tá? Beleza. Aí, ó, como eu falo para vocês, tá lá o edital, então sempre vai cobrar o mesmo tipo de questão. Mesmo ano, 2016. Marinha, vamos dar uma olhada. Dado o endereço de rede 192.168.1.0 com a máscara de subrede 255, 255, 255, 128, quantas subredes e hosts válidos, olha aí, hosts válidos por subrede a referida configuração disponibiliza respectivamente, tá? Então ele deu ali os exemplos, né, as assertivas ali para você marcar, e agora a gente vai analisar essa questão aí. 192.168 é o endereço de classe A ou o endereço de classe B? Classe B ou classe C? Boa, classe C, já te adiantou. E é o endereço IP real ou o endereço IP privado? Privado, boa. Beleza. Então, olha só, pessoal. Resolução dessa questão, eu deixei essa questão bem detalhada para vocês entenderem bem como funciona essa parte. Primeira coisa, transformar os endereços, né, os octetos em decimal em binário. Isso a gente já fez aqui. Aqui não ficou cagado porque ficou aqui a imagem, tá? Então, olha só. Operação AND, tá? Então, ó, faço o AND, né? Fazer o AND com o número cheio é ele mesmo, né? Então, 192.168.1.0. Já descobri o endereço de rede, certo? Depois eu olho para a máscara. 255, 255, 255, 128. Olha onde é que está a variação. Lá atrás, né? Está lá em vermelho, ó. Então, ó, eu olho para cá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Isso aqui é bizu, pessoal. Isso aqui é sempre você olhar
onde o último bit da máscara de rede está setado. Aí você consegue perceber como essa subrede varia, tá? Guarda isso aí no coração, beleza? Então você consegue perceber que essa subrede varia de 128 em 128. E aqui eu coloquei para vocês bem detalhado quais são as duas sub-redes dessa rede, tá? Ele dividiu a rede. Existiu, depois desse modo contíguo das redes, existiram algumas técnicas para mitigar o problema da falta de endereços IPs, tá? Uma dessas técnicas, além do CIDR, que é a siderização de endereços, é o VLSM. VLSM, você varia a máscara de rede. Com isso, você consegue quebrar a rede grande em sub-redes menores, né? Então, antigamente, o cara chegava para a ICANN e falava assim, eu quero um bloco de 1.200 endereços. Mas só que ele só precisava de 50. Mas a ICANN dizia, pô, mas vai me dar isso tudo, eu vou deixar isso jogar fora, né? Então, por isso existia essa técnica, né? E hoje em dia a gente tem o IPv6, que é um protocolo de 20 anos, de lá de 1998, que não está sendo usado. O que faz hoje? NAT. Hoje as grandes operadoras, os grandes ISPs, né, da internet, utilizam a técnica de NAT, né? Então muitas pessoas saem com IP só e utilizam a técnica aí do PAT, né, que é fazer... os IPs eles saem com um determinado número de porta, né? São reconhecidos lá fora, mas todo mundo com endereço IP único. E na hora da volta, o próprio roteador ou o firewall faz esse reconhecimento, tá? Isso é tranquilo? É difícil para alguém? Tranquilo? Beleza? Sabe? Então vamos lá. Então olha só, a gente consegue perceber a primeira subrede, né? Tem um endereço de rede, 192.168.10/25, né? E ali, a segunda subrede, 192.168.128. São os dois endereços de rede. E a gente consegue perceber o primeiro e o último host válido, além do broadcast. E lá no cantinho eu coloquei para vocês 126 hosts válidos em cada rede, tá? Se eu colocar essas redes em um roteador e colocar dois enlaces físicos conectados, essas redes, elas têm domínios de colisão diferentes, porque elas estão em redes diferentes, tá? Então, um roteador, já adiantando, ele é um equipamento que segrega, além de segregar os domínios de colisão de uma rede, ele também segrega os domínios de broadcast, tá? Então, o broadcast de uma rede para outra não funciona, porque ele é um equipamento de camada 3 e ele ele segrega esse domínio de broadcast. O switch, por exemplo, já é um equipamento que eu posso ter tempestades de broadcast nesse cara, tá? Fludar a rede, como a gente já chama, tá? Beleza. Então aqui, ó, eu vejo a parte que só me interessa, certo? Da minha rede. Quando eu olho para essa máscara, eu vejo que isso aqui é rede, 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 parte da rede e host, certo? A quantidade de zeros, como é binário, eu elevo por 2, né? E descubro o número dos meus hosts válidos. Então aqui, ó, rede 2 elevado a 1, porque está me dividindo a subrede, eu tenho duas subredes, como a gente corrobora no slide anterior. 2 elevado a 7, um número de hosts, 128. 128 menos os 2 que eu já falei para vocês, 126 hosts válidos. Ah, o que são esses dois? Rede e broadcast. Beleza? Pessoal, a gente chega na resposta. 2 e 126, que é o que ele queria achar. Beleza? Tranquilo? Dá para fazer agora com o pé nas costas, redes? É para sair daqui com o pé nas costas, galera. É para fazer rápido. Olhar a rede, olha a máscara. Pegou a questão, deu a máscara, olha a máscara, tá? Só olha a máscara. Olha a máscara, faz essa jogada, entendeu? De quanto varia, vocês vão matar rápido, tá? Não pode perder tempo. Então, ó, utilizando o protocolo IP, de novo, ó, prova da FAB, tá? Utilizando o protocolo IP na versão 4, determine qual é o endereço da rede do IP 128, 138,
243, 126. O cara põe um endereço imenso para vocês, todo cheio, para você ficar com medo. Mas só que você está aqui e não vai ficar com medo, tá? E ele é um /26, né? E aí qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente resolve esse tipo de questão? Transforma em binário, tá? Primeira coisa, transformar em binário, tá? Faz o AND da máscara, porque o roteador faz o AND da máscara, certo? E ele descobre, ó, 128, 138, 243, 64. Estão vendo dessa vez que o endereço que ele deu não é um endereço de rede e você teve que descobrir? Então a rede começou com 64, o endereço de rede é 64, certo? E aqui eu não coloquei, né? Você tem que começar a ver a variação da rede a partir desse último bit setado. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá? Por isso que está 64, porque é uma rede de 0 a 63. Boa. 255, porque é o broadcast. Certo? A próxima rede é essa aí. Tá? E a gente já chega na resposta. Fizemos 3 questões mostrando aí como esses assuntos caem nas forças militares. Tá? Tranquilo, não tem nada de difícil, entendendo uma coisa, dá para entender todas as outras. Além de ver esses assuntos, a gente aprendeu NAT, aprendeu VLSM, aprendeu CIDR, aprendeu um monte de coisa. Como é que o roteador funciona, que ele vai até a camada 3, tá? É muita informação, eu sei, tá? Bom que isso aí não só para forças militares, mas esse É, assunto curso normal. Quando tem rede no edital, cai máscara. Né? Cai máscara, não tem como. Cai. E precisa, né? Um desenvolvedor, por exemplo, que está fazendo um determinado programa, o Felipe pode me dizer melhor, às vezes ele até tem que saber, né? Qual a rede que está, o determinado servidor. A galera de TI, de infra ajuda, mas é bom saber, tá? Beleza, pessoal, vamos continuar. Dá uma lida nessa questão rápida. O IPv4, ou Protocolo de Internet versão 4, é o endereço que toda máquina conectada a uma rede possui. Pode ser atribuído dinamicamente, através do servidor, como o protocolo DHCP, tá? Ou ser configurado estaticamente. O protocolo DHCP é aquele protocolo que, quando você loga na rede, né, espetou o cabo de rede, já começa a troca de mensagens por UDP, né, cliente e servidor. Né? Você tem aí um leasing, né, que é o tempo que o IP fica colocado na tua máquina, não é feito de modo estático. Tá? Você não faz a configuração do IP de modo estático e sim de modo dinâmico. Né? Um protocolo aí da camada de aplicação. Continuando. Ou ser configurado estaticamente, como eu acabei de falar, por um usuário ou mesmo alguém com conhecimento para essa atividade que tem autorização para fazê-lo. É formado por 4 octetos, possui 32 bytes de tamanho e é dividido em classes. Assinale a alternativa correta referente a um IP da classe D. Né, pessoal? Então, ele está falando aqui dos endereços em classes especiais. Né? Por que ele começou com endereços em classes especiais e ainda cai em concurso público? E cai muito. Tá? Quando a ARPANET começou, né, lá atrás, na década de 80, né, lá atrás, né, pelo Exército, lá nos Estados Unidos, Departamento de Defesa, né, as redes militares começaram a se interligar, né, viram que aquela ideia deu certo e elas começaram a se interligar. Tá? E aí foi interessante, né, a ideia e foi fomentando-se o uso do endereçamento IP para que as instituições conseguissem se comunicar. Né? E daí surgiu as classes de endereços especiais. Né? Por isso que surgiu a classe A, classe B, classe C, classe D e a classe E. Né? Essa figura aqui, eu gosto bastante de colocar nas minhas aulas. Quem falou, né? Então gosto de falar. Tannenbaum diz, porque essa figura aqui está no Tannenbaum. Tá? Então, olha só, a gente percebe aqui classe A, B, C, D e E. Né? E aí você consegue perceber onde ela começa. Né? Classe A começa no 1000, A 12, vai até 127. Classe B, 128 a 191. Classe C, 192 a 223. Classe D, 224 a 239. Né? E ali é reservado para uso futuro no caso de testes. Né? Então a gente tem aqui a rede classe D, né?
que é a rede multicast, né? Multicast é quando a gente quer enviar informação para um determinado grupo dentro de uma subrede, e não a todos dentro de um grupo de modo broadcast, né? Então, quando a gente fala do IPv4, algumas particularidades do IPv4 é que o IPv4 ele funciona tanto em modo unicast, em modo broadcast e em modo multicast. O IPv6, por exemplo, já é diferente. O IPv6 ele já tem o Ncast, né? Um unicast, multicast, mas não tem broadcast, tá? Não tem broadcast no IPv6. Isso está sendo cobrado também, tá? Então, volta só na questão anterior. Isso. Então a gente percebe aqui, né? Ele quer um endereço da classe D. A classe D funciona, começa com o quê? 224. Aí a gente tem que olhar as assertivas que ele me dá e ver o que é 224, né? Então eu vejo 128 com 64, 192. Com mais 32, 224. Certo? Essa é a minha resposta. Passa 1, 2, beleza, parei. Então olha só para vocês verem aqui, lá foi a tabela do Tannenbaum, e essa aqui a tabela eu fiz para vocês, tá? Vocês veem que aqui é um modo mais detalhado, né? Dando aqui a classe A, B, C e D, mostrando do endereçamento em classes especiais o que é rede, o que é determinado para a parte de host, tá? As máscaras de cada uma dessas redes, por isso que eu falei da RFC 1918, é 10.00/8, 10.000 classe B, né? Quando eu falo de 172/12 e 192/16, tá? Então tá aqui. É tudo isso aqui, aí você tem os endereços por rede, a máscara, tá bom, pessoal? Passa. Beleza. E essa aí a gente chega na resposta. Eu botei várias outras questões aqui, mas botei assim, eu sabia que eu não ia conseguir chegar, né? Mas eu botei para vocês terem também questões, e tem as questões e como se resolve, né, o gabarito dessas questões. Essa questão aqui é uma questão da Marinha do Brasil, de 2008, que pede para você correlacionar os dispositivos de rede às suas respectivas características, né? E assinalar ali a resposta correta. Então, dentro do nosso conhecimento, né, tem o hub, tem o gateway, tem a bridge, repetidor e o roteador. Vamos fazer como ele pede para correlacionar e a gente vê o que é cada uma delas, ok? Vamos lá. Dispositivo que permite a conexão de duas redes, ainda que uma local e uma remota, estabelecendo capacidade de comunicação em relação a todas as 7 camadas do modelo OSI. Quem? Gateway. Beleza. Número 2. Então, olha só, pessoal, quando a gente começa a fazer questão de concurso, ela falou assim, gateway. Então, eu senti que ela sabe que é gateway, né? Eu costumo fazer o seguinte, já na hora da prova, cara, eu sei que essa é gateway, né? Marca aqui, ó. Tira, facilita a tua vida, entendeu? E deixa aqui, ó. Letra A, eu fico com a B e com a E. Facilitou a minha vida, né? Porque eu sei que a primeira é a número 4, então é a forma de otimizar tempo. Equipamento que interliga redes, podendo, por exemplo, estar no centro das comunicações entre uma matriz e suas filiais e promove o direcionamento correto da mensagem de acordo com o seu endereço. A gente acabou de falar isso, né? Trabalhando nas 3 primeiras camadas do modelo OSI. Quais são as camadas do modelo OSI? Rede, enlace... Não, vocês não me corrigiram? Calma, pô, tomei um susto. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Modelo TCP/IP e modelo OSI são diferentes, né? Apesar das camadas fazerem quase a mesma coisa, tá? Então, beleza. Aqui é o que, então? Quem vê até a camada 3 de dispositivos? Roteador. Beleza. Roteador, cadê? É o 5. Beleza. 5. Roteador, então, eu já fico aqui, ó. 2 e 5. Ainda não dá para matar. Faz interconexões no nível da primeira camada do modelo OSI. Quem é que faz isso? O hub, né? O hub é um dispositivo de camada física, né? Então, é um dispositivo que
olha até a camada física, simplesmente olha sinal, né? E ele pega o sinal e replica o sinal, tá? Não amplifica o sinal igual ao repetidor. Beleza. Então aqui, ó, número 1. E aí vocês, ó, já conseguem matar a questão e vai para a próxima, tá? Abraço. Mas vamos ler o último aqui. Equipamento que permite a troca de dados entre duas redes, ainda que tenham topologia e ou protocolos diferentes, uma da outra, promovendo o interfaceamento em relação às suas camadas internas da arquitetura OSI. Quem é esse cara? Só tem uma, né? Já matou, é a bridge, né? Então aí a gente fica com a letra B, tá? Ah, o apagador. Pode. Sim, vamos falar. E aí, como eu gosto de fazer já com vocês, deixo tudo aí para vocês terem tudo relacionado a cada um dos equipamentos. Tá tudo aí, tá? Não precisa procurar mais em lugar nenhum. Só se você quiser se aprofundar. Mas o básico você já tem aí, né? Então, o roteador, o repetidor. O repetidor é um equipamento de camada física, né? Assim como o hub, mas tem diferenças entre eles, né? O roteador ele foi um dispositivo utilizado muito lá no início da FIC Ethernet, né? Porque era a internet com cabos coaxiais. Então, tinha uma diferença de tamanho que não podia ser passada. Então, o repetidor, e até hoje a gente utiliza também para Wi-Fi, né? Para amplificar o sinal da tua casa e tal. E aí o repetidor é um equipamento de camada física, né? Ele é um equipamento analógico que trabalha com sinais, tá? Amplificando o sinal. Mas não olha não olha nada do header, tá? Hub é um dispositivo também de camada física, né? Lá na internet, na Ethernet, a gente tinha um problema muito particular, né? Que eram as chamadas colisões, né? Então, por isso que criou-se depois da LoRaNet, depois veio o CSMA-CD, né? Então, o hub são vários fios interconectados que se transformam em um só. Então, se você pensar e fazer uma analogia do cabo coaxial e hub, vai ver que é a mesma coisa. É um dispositivo que tem várias colisões, né? Então, o hub é um dispositivo chamado de equipamento burro, porque todos os pacotes chegam nele e ele vai mandando para tudo quanto é lado, vai fazendo broadcast. Por quê? Porque não tem domínios de colisão. As portas não têm domínios de colisão, tá? Diferente dos switches, né? Os switches nada mais são do que bridges modernas, né? O que eram as bridges? As bridges eram utilizadas para interligação de redes, mas só que foi um projeto que não deu certo, tá? Existem muitas particularidades entre diferentes tipos de rede. Às vezes não tem como você utilizar uma rede 802.17, que é a rede Token Ring, por exemplo, né? 802.15, 802.17, desculpa, muita coisa na cabeça. 15 é Bluetooth, 802.17, 803.17. 800, não, calma aí. 802.3 é Ethernet, 802 token base, 802.5, boa, isso aí, 5. 17 é outro tipo, FTTH, é topologia em anel também. Desculpa, depois se vocês quiserem realmente eu passo para vocês, tá? Mais a rede de Token Ring, tá? Então, assim, não tem como você... A ideia principal era interligar esses tipos de redes, né? As bridges. Mas só que os quadros, por exemplo, os quadros dessas redes, eles têm um MTU diferente, né? Aquele Maximum Transmission Unit. Geralmente as nossas redes, por exemplo, a internet, qual é o MTU? De 1500, né? Então, essas redes têm, por exemplo, MTUs diferentes. Então, quando o cabo, a rede sai a comunicação parte de um lugar para outro, isso já dava problema nas bridges, tá? E aí os switches são equipamentos que olham até a camada 2. O switch simplesmente olha MAC, tá? Você coloca um switch numa rede, ele vai fazer o aprendizado da rede, vai ter o aprendizado da rede. Como é que ele faz esse aprendizado, né? Você pluga lá o cabo da tua máquina, ele aprende o teu MAC quando você quer começar com outra máquina. E existe uma tabela chamada de tabela CAN,
que é uma tabela que fica na memória RAM ali, que armazena todas, ou tabela MAC, que armazena todos os Macs, e ele consegue fazer ali o repasse e a filtragem dos pacotes por Mac, tá? Beleza, é assim que funciona o switch. E o switch também, como eu já tinha falado, separa em domínios de colisão diferentes. Saber isso é importante, tá? Domínio de colisão, domínio de broadcast, o switch não separa em domínios de broadcast. Beleza? Aqui, pessoal, eu tô falando dele, mas tá tudo aqui, tá? Vocês têm todo o material aqui, tem um monte de coisa aqui, um monte de assunto relacionado ao switch, né? Outra coisa importante para falar também, das técnicas de armazenagem e buffer, né? O que acontece? Quando um quadro chega no switch, ele tem uma memória, assim como o roteador também. Então, essa memória, ele armazena os quadros, né? E faz o direcionamento desses quadros, tá? O direcionamento desses quadros é feito de 3 formas. O switching cut-through, né? E uma forma particular, que é o fragment free. Como é que funciona o cut-through? O switch encaminha o pacote antes mesmo dele ser totalmente recebido. O que ele faz? Ele olha os 6 primeiros bytes do pacote, né, e o endereço de destino e manda. Tá? O fragment free, por exemplo, lê os primeiros 64 bytes do pacote, porque 64 primeiros bytes é o tamanho mínimo do pacote do quadro Ethernet. Tá? E o store and forward? Ele guarda o quadro, faz o CRC do quadro, vê se o quadro está perfeito, né? Hoje em dia na Ethernet a gente usa um CRC de 32 bits, ele faz o CRC do quadro, que é aquele código polinomial, às vezes também tem nomes diferentes para as diferentes técnicas, tem que saber, tá? Ele calcula o CRC, olha o quadro se não tem nenhuma imperfeição e manda para frente. Beleza? Sim. As bridges, eu já falei, são pontes, né? Interligam 2 ou mais redes. E os roteadores são equipamentos que olham até a camada 3, né? Endereço de IP de origem, endereço IP de destino. O roteador, ele faz a segmentação das redes, né? No roteador que ficam os protocolos de roteamento estáticos e dinâmicos. Quais são? O SPF, né? V2, se a gente estiver falando de IPv4. O SPF V3, se estivermos falando de IPv6, RIP V1, RIP V2, né? E RIP NG, se a gente estiver falando de IPv6. RIP V1 e V2 e IPv4, e tem diferenças do RIP V1 e V2. Tá? BGP, versão 4, que é utilizado, que é um protocolo interdomínio. Né? Os outros protocolos são protocolo intradomínio. Intra e interdomínio. Tá? Beleza? Ok, Felipe. E o gateway, né, que é o último, que a nossa amiga aqui acertou. Né? O gateway é simplesmente uma máquina que faz a conexão entre 2 ou mais redes, ou conversão, né, se for necessário. Então, primeiro teste de conectividade que a gente faz quando a gente espeta uma máquina na rede. Não está funcionando, não consigo, o usuário fala, não consigo acessar o Google. Cara, pinga o gateway aí, vai no técnico lá, abre o CMD, se for Windows, ping 8888, da DNS do Google. Um bom teste para fazer. Beleza? Pode passar, Felipe. E aí, pessoal? Letra E, tá? Cara, eu coloquei mais questão aí, mas a gente esgotou nosso tempo, né? Eu achei que não daria mais também. Mas vai pra galera. Quantas questões tem a mais? Tem questão pra cacete. Eu botei bastante questões pra eles. Material pra eles. A gente libera o material. Tá com o gabarito, qualquer dúvida. Tá, tudo aí, tudo gabarito. Tem gabarito, tem as respostas. E o slide tem o meu... No final tem o meu e-mail. Pode mandar e-mail para mim, fiquem à vontade, tá? Adoro quando chega e-mail, tirar dúvida da galera, para mim, tranquilo, sem problemas. Então, gente, olha só. Vou ficar perto de você aqui, porque fica aqui do meu lado, porque tem que usar o microfone. Tá. Não, pode ficar aí. Tá. Então a ideia era essa. A ideia era passar um pouco isso aí para vocês, né? Acho que foi cumprido o objetivo de mostrar um pouquinho como dá, né? Às vezes o pessoal falava assim, não tem como estudar para as 3 forças assim. Tem. Vão ter assuntos que vão ser específicos de uma de outra, você sabe, normal. você vai estudar perto da prova, né? Perto Sim. da prova onde tem. Mas grande parte dos assuntos a gente viu que tem como você fazer um deparo. A gente vai mandar depois. Eu estou fazendo um trabalho, depois eu até preciso da sua ajuda, de fazer um comparativo entre todos esses assuntos assim e ver o que está de interseção em todas essas forças.
todas as 3 forças. A gente consegue mandar para vocês depois. Rodei ali da Infinity. Se eu divido 1.0 por 0 ou 1.0f ou float por 0, dá infinito, não dá erro. Realmente. Outra coisa, eu trouxe 2 brindes para dar para a galera que está participando aqui. Eu vou ser um cavaleiro. Já que nós temos uma menina aqui na turma, né, eu vou dar um para a menina, que é um livro de um assunto que é muito divertido, que é o ML. Esse livro é muito bom e ajuda bastante, assim, ele me ajudou bastante, assim, tanto na preparação de aula, quanto para tirar dúvida rápida, porque ele é bem prático. Assim, de bolso, exatamente. E outra é uma camisa da Amplia aí, fala um número aí. Um número? De 1 a 4. 1 a 4? 3. 3? Beleza, então eu tô contando daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Beleza? A ideia foi tentar passar um pouquinho para vocês dessa pegada, tá? O material de PPT ele está disponível no site, exatamente na página. Lá vocês vão entrar, vai aparecer o aulão, vocês já estão inscritos lá, vocês vão ter acesso. Só baixar o material também, ele já vai estar disponibilizado lá com as respostas. Então, qualquer dúvida, cara, leitefelipe@gmail.com ou contato@amplia.com. Professor Augusto Santos, @gmail.com. Pode tirar com a gente, beleza? A gente está lançando uma turma militar, que deve começar 26/3, agora está com a data, que a ideia é ser nessa pegada, é ser uma turma 3 vezes na semana, tentando deixar preparada a galera para as 3 forças e acabar um pouquinho antes da turma Turma militar, eu vou ser professor de governança de TI. Governança de TI. Governança de TI. Que a gente já vê lá no Prime, junto. Isso. A ideia é essa turma realmente fazer esse trabalho que a gente fez aqui, de maneira que a gente consiga acabar um pouquinho antes da Marinha, né? Para a gente conseguir, na prova da Marinha, já estar pronto já com todas as disciplinas. Qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação à turma, é só entrar em contato com a gente. Beleza, gente? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Foi bem legal estar aqui com vocês hoje.